Tudo bom? Seja bem-vindo de volta, dando continuidade ao nosso curso. Nessa aula eu quero te mostrar como trabalhar com textos anotativos aqui no AutoCAD. Mas antes de falar de texto, eu preciso primeiro falar um pouquinho sobre escalas. Toda vez que você termina um projeto, você precisa aí definir as escalas que você vai utilizar nesse projeto. No meu caso, eu tenho um formato A2 e uma planta finalizada feita em metros. Para trabalhar com escala no AutoCAD aqui é bem simples. Você vem aqui em Layout, seleciona a Viewport e aqui embaixo você tem uma lista de escalas. Nessa lista você tem várias opções de escalas, mas todas elas já foram configuradas por um projeto em milímetros. Prova disso é que se você tentar colocar o seu desenho numa escala 1:50, olha o que vai acontecer. Ele fica minúsculo, tá vendo? Então ele não está apropriado para um desenho feito em metros. Vamos tentar outra? Seleciona aqui a Viewport, eu venho aqui e coloco, por exemplo, 1:40. Mesma coisa. E assim por diante. Então veja só que esses desenhos, olha só, 1:1, nenhuma dessas escalas aqui, 1:100, nenhuma delas vai ser útil para o nosso desenho. Então para isso eu preciso criar escalas em metros, beleza? Então vamos aqui em Custom, você vai lá no botão ADD, então a primeira escala que eu vou criar aqui é uma escala 1:50, vou colocar um nome para ela, entre parênteses M, para diferenciar daquela lista. Ok? E é aqui que entra o segredo. Olha só, presta bastante atenção nessa explicação. Se você estiver trabalhando, porventura, com um desenho em milímetros, você vai deixar aqui nessa caixinha o número 1. Se você estiver trabalhando com um desenho em centímetros, você vai deixar o 10. Se você estiver, porventura, trabalhando com um projeto em decímetros, você vai deixar 100. E se o seu desenho estiver em metros, você vai deixar 1000, que é o nosso caso, né? O desenho que nós temos aqui na tela é em metros, então eu vou deixar 1000. Aí você vai falar para o AutoCAD que você quer reduzir 50 vezes. Pega esses 50 e coloca desse lado. Simples dessa forma. Essa é a regra básica, ok? Sempre você vai trabalhar com uma escala dessa forma aqui dentro. Feito isso, você dá um OK. Está criado lá em cima, tá vendo? Você dá um OK aqui embaixo. Vamos fazer um teste agora? Seleciona a Viewport, vem aqui embaixo. Olha só, se eu colocar naquela escala em milímetros, olha o que acontece. Vai ficar minúsculo. Mas se eu venho na nossa aqui em metros, 1:50, olha só, aí começa a fazer mais sentido o nosso trabalho, tá vendo? Tá, mas ainda ficou muito pequena, vamos criar uma nova escala. Vamos lá embaixo de novo, lá em Custom, vamos aqui criar uma nova escala ADD, vamos dar um nome aqui para ela, 1:40. Vou colocar entre parênteses metro, e aqui vamos seguir aquela regra. Meu desenho está em metros, eu vou deixar 1000. Vou dizer para o AutoCAD que eu quero diminuir 40 vezes, então eu venho aqui e coloco 40. Pronto. Dá um OK. Aqui eu dou um OK. Vamos lá, seleciono a Viewport. Aqui eu venho e coloco 1:40. Ainda ficou pequeno, vamos criar mais uma só. Vem aqui embaixo, Custom, ADD. Vamos chamar isso aqui de 1:20. Vamos ver como vai ficar. Eu acho que vai passar um pouco, mas vamos fazer um teste. 1000, vou dizer para ele que eu quero diminuir 20 vezes e vou dar um OK. Fechou. Seleciona a Viewport. Vamos lá e colocar em 1:20. Passou um pouquinho, acho que uma escala 1:25 ficaria ideal. Vamos lá mais uma vez. Escala 1:25, ADD. Vou dar um nome aqui 1:25M. Aqui 1000. E aqui diminui 25 vezes. OK. OK, vamos lá, aqui embaixo, 1:25, perfeito, beleza? Dá um ESC. Tá aí a primeira parte, agora vamos começar a falar sobre textos e cotas anotativas. Então eu vou selecionar a Viewport, olha só, eu vou alterar a escala para 1:20. E eu vou alterar a escala 1:40, olha só o que está acontecendo, o que eu quero que você observe aqui? O comportamento do texto e das cotas. Quando eu altero a escala do meu desenho, o que está acontecendo com os textos e cotas? Eles estão aumentando e diminuindo junto com o desenho. Tá? Isso é errado, porque independente do tamanho do meu desenho na folha, independente da escala de visualização do meu desenho, os textos e cotas devem permanecer do mesmo tamanho o tempo todo. Ou seja, se o meu desenho aumenta, o meu texto tem que diminuir. Se o meu desenho diminui, meus textos e cotas têm que aumentar proporcionalmente.
Esse é o objetivo. Então, depois que eu defino, você fala, então eu tenho que entrar em cada texto, alterar o tamanho dele lá, fazer uma conta, usar uma fórmula para saber o tamanho ideal do meu texto agora na Viewport? Não precisa. Para resolver esse problema, a gente usa então a forma de texto anotativo, que é o que eu quero te mostrar aqui, e esse é o objetivo da nossa aula. Perfeito? Então você não vai precisar alterar manualmente nenhum texto mais quando você usa a função anotativo. Você vai ver como isso funciona. Então vamos lá. Vamos dar um ESC. Então, primeiro passo, o que você tem que fazer? Eu vou te dar um exemplo aqui para alterar um texto que já está inserido no desenho. Eu vou selecionar um dos textos, botão direito do mouse Select Similar, ele vai pegar todo mundo, que é texto, Ctrl 1 pelo teclado. Aqui do lado eu vou chamar ele de texto anotativo, colocando a função aqui yes. Pronto, agora eles são textos anotativos. Simples dessa forma. Agora aqui do lado eu tenho que entrar nessa função e acrescentar aqui na lista as escalas que eu acabei de criar. Olha só, 1 para 20, 1 para 40 e 1 para 50. Adiciona. Então agora o texto vai ficar anotativo a essas escalas. Então dá um OK, fecha a caixa, dá um ESC. Vamos fazer um teste? Então, vamos alterar para 1 para 20. Olha o que acontece com o texto. 1 para 40. Olha só. O texto, então, ele vai compensando esse número quando eu altero ou diminuo o fator de escala do meu desenho. Tá vendo? Esse é o objetivo. Agora você não precisa mais se preocupar em alterar o texto manualmente, porque ele faz isso automaticamente. Legal? Essa é a função de texto anotativo aqui no AutoCAD. E se eu tenho que criar um texto novo, o que eu faço? Eu vou lá em ST pelo teclado, Enter. Aqui no texto M, que a gente está usando, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa função Annotative. O texto seu já ficou, então, com esse símbolo. E aqui ele abriu uma função que é a seguinte, Paper Text Height. O que é isso? Aqui eu vou colocar o valor do texto em milímetros que ele vai ficar na folha. Aqui eu vou colocar o tamanho real do texto na folha. Ou seja, o tamanho do texto pela norma ABNT ele deve ficar em torno de 3 milímetros. Por didática eu vou colocar 5 para não ficar tão pequeno aqui para a gente enxergar, tá ok? Mas o correto é ver lá na norma que ele é 3 milímetros o tamanho dele ideal. Vou colocar aqui 5. Feito isso, eu vou aplicar. E aí eu fecho. Agora eu vou dar um zoom aqui na região que eu quero inserir um texto, para ficar mais próximo, né? Entrar pela função T-Enter do teclado e inserir o meu texto. Tá vendo? Ó? Insere o texto normalmente e ele já fica o texto anotativo. Tá vendo? Ó? Agora eu te faço uma pergunta. Qual que é a diferença desse texto aqui para esse? É muito simples. Nesse texto de baixo as escalas já estão configuradas. Nesse aqui ainda falta mostrar para o AutoCAD quais são as escalas que ele vai ficar anotativo. Para fazer isso, seleciono o texto, Ctrl 1, aqui eu venho nesse botão, adiciono as escalas que ainda faltam, ó, tá vendo? Adicionei, prontinho, dá um OK. Certo? Fecha a caixa e olha só, tá pronto. O que eu poderia ter feito também para economizar tempo é usar a função aqui do Match Properties, selecionar esse texto e colar nesse. Seria uma opção bem mais rápida. Agora eu vou deixar aqui na escala 1 para 25. Beleza, o texto está pronto. E como que fica as cotas nesse cenário? Como que eu posso deixar as minhas cotas anotativas? Vamos lá, primeiro eu vou ativar a Viewport, selecionar uma delas, né? Botão direito Select Similar. Aí eu vou na função Ctrl 1. Aqui em cima eu vou colocar anotativa, eu vou escolher Yes. Prontinho, todas elas já estão anotativas. Em quais escalas? Abre a função de escala, adiciona todas as escalas que você quer, dá um OK e dá um OK. Fecha a caixa de opções e dá um ESC. Vamos fazer um teste? Olha só, coloco 1 para 20, ela já altera automaticamente. Tá certo? Simples dessa forma, ok? Então a melhor opção aqui é 1 para 25. Eu dei um exemplo para você de alterar uma cota que já está inserida no desenho, ok? E se eu quiser inserir uma cota nova, como que eu faço? Você vai entrar primeiro lá em estilo de cota, dê Enter pelo teclado. No botão Modify, você vai entrar na aba Fit e acionar a função Annotative. Simples dessa forma. Eu vou lá na aba Texto. Olha só,
para que essa cota, esse estilo de cota que eu tenho, ela fique realmente uma cota anotativa, toda vez que eu insiro uma cota nova, eu preciso que o texto dessa cota também seja um texto anotativo, certo? Então, quando eu abro a lista aqui, quais dos textos aqui que são texto anotativo? Esse aqui que a gente criou, tá vendo? Que é o texto M. Quando eu seleciono ele, observe que toda a cota já é ajustada. O texto aqui fica em marca d'água, eu não posso mexer, por quê? Porque esse texto aqui a gente configurou lá atrás, lembra? Lá em Text Style? Muito bem, então aqui já está configurado o tamanho do texto. Então o que a gente faz? Vamos lá, fechar, ok. Olha lá, já está marcado como anotativo, eu venho aqui e fecho. Muito bem. Agora, olha só o que aconteceu com os meus textos. Veja só, o texto também agora está anotativo. Com isso, eu vou colocar aqui em escala 1:25. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou inserir uma cota aqui, ó, daqui até aqui em cima. Muito bem. Toda a cota que eu inserir a partir de agora vai ficar no tamanho certo. Perfeito? Vamos colocar aqui na escala. Agora, olha só o que eu fiz. Eu utilizei o mesmo estilo de texto de anotação para cotas. Eu posso fazer isso? Posso, mas se eu quiser desassociar, eu quiser colocar um outro texto diferente para cota, eu preciso deixar isso claro lá dentro de estilo de texto. Vamos ver como funciona? ST pelo teclado. Lá dentro eu já tenho um estilo cota, tá vendo? Esse estilo cota eu tenho que colocar uma fonte que eu quero e também chamar ela de annotative. Chama ela de annotative e coloca um tamanho. Eu vou colocar aqui 5. 5 acho que é muito, tá grande lá, né? Vamos colocar aqui 3.5, certo? Apply, close. Eu entro em Dimension Style, dê Enter, Modify. Aqui eu coloco cota. Tá vendo? Aqui o valor foi para 3,5 agora. Tá vendo que interessante? Ok, close. Olha só o que aconteceu. As minhas cotas ficaram elas bem menores, ficaram mais harmônicas em relação ao meu projeto. Percebeu? Bem, então essa foi a nossa aula aí falando sobre textos e cotas anotativas. É um assunto simples, mas ele acaba ficando fácil de complicar na hora de explicar, né? Então, eu espero ter sido, claro, objetivo, certo? Com essa explicação, espero que você tenha gostado, tá bom? Pratica bastante, a aula que vem eu vou falar sobre Single Line Text, não perca esse conteúdo, ok? Compartilha com seus amigos e coloca aí o seu like, se inscreva no canal, beleza? A gente se vê na próxima aula, estuda bastante, um forte abraço, tchau, tchau!